cafezinho aqui, presidente. Vamos lá? Havendo o número legal, invocamos a proteção de Deus para declararmos aberta a presente sessão. Solicito o primeiro secretário a leitura de expedientes recebidos, bem como das proposições apresentadas. Senhor presidente, não existem expedientes para a sessão desta noite que se inicia neste momento. Havendo expedientes para leitura, em oradores inscritos, eu convido o vereador Juarez Silveira para fazer uso da palavra em nome do PTB. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Senhor presidente, o que me traz na noite de hoje, que na semana passada eu fiz alguns procedimentos aqui e eu queria fazer uma pequena correção, porque na verdade eu não acompanhei, não participei direto do comitê do Dário, mas eu desconhecia, e aqui queria pedir desculpa ao vereador Alceu, porque eu não desconhecia o acordo de partido PL com segundo turno com o prefeito Dário Berg, entende? Então eu desconhecia, conversei com o prefeito não me deu todas as devidas informações, mas eu aqui quero pedir desculpa ao vereador Alceu, e da forma que eu acho que interessante a gente unir as nossas forças em benefício do governo, da cidade, porque eu acho que sessão plenária é uma coisa que complica às vezes numa noite, mas na noite seguinte a gente tem que esquecer, porque plenária é soberano, o que a gente coloca às vezes aqui não é sempre aquilo que o coração deseja. Eu pretendo e quero a união de todos em benefício da administração do Dário. O Azael, que é um companheiro do partido do prefeito Dário Berger, nós hoje tivemos pela manhã conversando com o Azael e com o Alceu. Da mesma forma o Jair Mioto, que o Jair participou do segundo turno, e foi ele, com mais o segmento dele, participaram do segundo turno, e eu desconhecia isso. Sabia que tinha compromissos, e realmente o prefeito Dário tem compromissos com o partido PL, um espaço dentro da prefeitura, com o Jair Mioto, na pessoa do Jair Mioto, e do Alceu, do Azael, é um compromisso de partido, que isso não compete nem à liderança e nem a mim, vereador Juarez Silveira. Por isso eu gostaria e queria também pedir desculpa a todos os senhores vereadores e dizer que a intenção da liderança minha e a liderança do prefeito Dário Berg é que a gente possa, no decorrer da semana seguinte, fazer uma reunião após o meu casamento, para que a gente possa somar forças, e eu espero que o prefeito cumpra os acordos com esses dois vereadores, principalmente com o PL, que é um partido, e não na pessoa do Azael, do Alceu, e com o Jair Mioto também, que eu sei que ele tem compromissos. Então eu gostaria de dizer que o prefeito me pediu para que tivesse um pouco de calma também na liderança. Eu fiquei chateado e disse hoje na manhã por que eu também estava chateado no decorrer da nossa conversa, que foi a conversa fechada na presidência com o presidente da casa, o Marcílio também, que participou, e isso acho que nós resolvemos a nossa questão. Espero que seja a última, e também espero que o Executivo e o Legislativo possa ter um bom entendimento, e espero que a base de governo tenha a grandeza também da forma que eu tenho, de reconhecer os meus erros, mas acima de tudo peço que os companheiros da base de governo, que não venha para o plenário sem conversar, porque senão eu também quero aqui e pretendo, eu sou desde o dia que eu fui convidado a ser líder do governo, eu tenho dado todo o meu trabalho, e aqui nas comissões eu abri mão de ser presidente de qualquer comissão, para que a base do governo tivesse o melhor serviço, o melhor entendimento, que tivesse grandeza, que reconhecesse também de mim, que eu abri mão do meu espaço político da casa, para dar para a base do governo, dando sustentação e dando apoio aos partidos que aqui apoiam o Dário. Então eu abri mão, queria que vocês entendessem também a minha posição, que na verdade eu não quero ser o vitorioso, ser o maior líder. Eu acho que cada um dos senhores aqui já são líderes, porque aqui nós temos o privilégio, e o privilégio, e aqui os eleitores votaram
para que aqui tivesse 16 pessoas representando o município de Florianópolis. Eu acho que a questão maior é essa. Liderança é uma coisa de momento, por isso quando eu disse, coloquei à disposição, eu coloquei, quem sabe eu não estou sendo um bom líder, quem sabe eu não estou conseguindo atender a maioria. Eu sei que é difícil, mas eu também acho que nós, tanto a liderança como o gabinete do Dário, e vocês também, vereadores, se tiver a base do governo, tem que conversar comigo. O que não pode mais ocorrer é chegar no plenário e cobrar, me deixar meio tonto. Aí realmente eu fico nervoso. Então eu quero dizer para vocês que espero que seja a última. Acho que nós temos a Semana Santa para a gente pensar. Hoje acho que a conversa foi boa, foi esclarecida algumas coisas pendentes que estavam e mal entendidas. Também de outras partes, de outras pessoas que participam do governo, que não esclareceram e não colocaram. Na verdade, nós ficamos meio perdido. Eu espero... Dou uma parte para você, Mestre. Eu entendo a sua emoção, essa tensão pré-casamento. Realmente coloca os nervos à flor da pele. Obrigado. Então, senhor presidente, eu gostaria... Pré-nupcial. Muito bem. Pois não, doutor. Vereador Juarez, eu realmente parabenizo a sua atitude de humildade para com todos, para conosco, chegar à tribuna e colocar o seu pedido de desculpas, o que realmente é aceito, e nós vamos procurar eu concedo mais 3 minutos dessa presidência. Obrigado. Muito bem. Vamos procurar caminhar juntos, porque nós estamos aqui para não um degladiar contra o outro ou falar mal do outro, mas estarmos unidos em favor do povo, em favor de Florianópolis, o povo que precisa de leis justas, corretas, e que possamos cuidar do povo. Esse é o nosso dever, para isso nós fomos eleitos. Eu respeito a sua posição e vejo que, conforme inclusive o senhor mesmo comentou, os jornais noticiaram daquela maneira, colocando até de uma maneira um tanto tendenciosa, querendo até colocar um contra o outro, mas as críticas que colocaram, que nós sabemos que realmente não são corretas, não são provenientes, não são verdadeiras. Então aqui é bom que fique esclarecido e que a nossa união da liderança do governo possa permanecer para poder beneficiar Florianópolis. Obrigado. Senhor presidente, me permite uma parte, vereador? Eu sempre lhe disse que cautela e caldo de galinha nunca faz mal para ninguém. E Vossa Excelência às vezes se excede um pouco, ser uma pessoa de um bom coração. Eu até estou achando que com este pedido de desculpa, o pessoal da Igreja Universal vai acabar lhe conquistando e lhe levando como pastor também. Então, senhor presidente, eu gostaria, senhor presidente, e a minha intenção... Pois não, Deglab? Eu quero parabenizar o nosso líder, e como um grande líder, e para saber ser líder também tem que saber o seu momento de humildade e também de reconhecer esse momento que você fez na tribuna. Eu, por isso, te parabenizo como um ato de liderança também. Obrigado. Então, senhor presidente, senhores vereadores, eu peço para o bloco de governo, as pessoas os vereadores que estão nos acompanhando, que no decorrer, logo a partir de 10 de abril, na primeira semana, nós pretendemos fazer uma reunião de trabalho com o senhor prefeito. Eu acho que o Dário não está com o conjunto completo, inclusive do seu gabinete, a sua chefia de gabinete. Isso tem nos dado uma dor de cabeça. Então, eu quero dizer a todos os senhores e todos os vereadores que eu tenho tentado, inclusive, colocando a oposição dessa casa sempre à disposição. Estou fazendo o que eu não fiz nos 16 anos, tentando valorizar os meus colegas. Vereador, 1 minuto para a conclusão. Meus colegas vereadores, porque eu acho que o prefeito Dário Berg, com esse parlamento, ele tem valorizado. Eu acho que é muito importante a participação dos senhores, mas eu faço um único apelo, o pedido, para que o bloco de governo, que qualquer coisa que ocorra durante o dia, o expediente, vamos conversar, porque aí nós vamos dar para a oposição o prato, inclusive, para nos incomodar um pouquinho em plenário. Então, a base do governo já é um sucesso nessa casa, as reformas administrativas, todos os projetos do Dário até agora,
os requerimentos, audiências públicas que o Dário está participando, eu acho que já existe uma mudança. Então, eu peço a todos os vereadores do governo que nos ajude a vencer essa batalha, porque nós não começamos, são 78 dias, o período é muito curto e tem muita coisa por fazer ainda. Obrigado. Senhores vereadores, dando continuidade a oradores inscritos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Azael Batista. Gostaria que o discurso do vereador Juarez fosse transcrito na íntegra. A secretaria para os devidos registros. E dando continuidade a oradores inscritos, eu convido o vereador Jaime Tonello para fazer uso da palavra em nome do PFL. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Vereador, Vossa Excelência dispõe de 5, porque o vereador João Batista Nunes também, eu estou dividindo o tempo de 10 minutos para Vossa Excelência e o vereador João Batista Nunes. Você disse que tinha me dado sem consultar, vereador? Pela ordem, vereador João Batista Nunes. Pela ordem, o presidente está querendo nos enrolar. Eu fui falar para ele que o PP tinha dado consigo 3 minutos para depois eu falar. Eu tenho mais o tempo do vereador Ptolomeu, eu tenho todo o tempo disponível do PFL? Do PFL. Então, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de cumprimentar o vereador Juarez Silveira também pelas colocações e dizer que o prefeito Dário, vereador, não tem só o compromisso com o PL, com o pastor Alceu, com o pastor Jair Mioto, ele tem outros compromissos. E daqui a 20 dias completa-se os 100 dias de governo do Dário Berger, e aí está na hora do prefeito começar a mostrar um pouco de serviço também para essa cidade. Então, são 80 dias, Vossa Excelência se enganou quando disse que fazia 30 e poucos dias, tem 31 de janeiro, 28 de fevereiro e 21 de março, são 80. E também são 80 dias, senhor presidente, senhor vereador João Itamar da Silveira, que o governo de Santa Catarina não recebe as entidades comunitárias e a Secretaria de Desenvolvimento Social nem convidou as entidades para renovar os convênios de manutenção dos equipamentos para esse ano. 80 dias sem salários, 80 dias sem esperança, 80 dias sem expectativa. E não demora muito, esse senhor Luiz Henrique da Silveira estará ali pedindo votos para a reeleição. Acredito que as entidades comunitárias saberão muito bem dar as respostas. Mas, senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, o que me traz à tribuna na noite de hoje é exatamente o dia 22 de março, o dia desta sessão, que é o Dia Mundial das Águas. O dia em que comemoramos hoje é um dia de alerta. Em fevereiro de 93, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Resolução 93, através da qual 22 de março de cada ano, portanto, seria a data de hoje, declarado Dia Mundial das Águas, de acordo com as recomendações da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento contidas no capítulo 18, que trata dos recursos hídricos da Agenda 21. Em 2003, no dia 14 de maio, o Congresso Nacional Brasileiro instituiu, através de um projeto de lei, o Dia Nacional da Água nesta mesma data. Afirmo que hoje é um dia de alerta porque é preciso lembrar que em diversos lugares do planeta, milhares de pessoas sofrem com a falta desse bem essencial à vida. A água é um precioso bem insubstituível. Muito se fala em falta d'água e que num futuro próximo teremos uma guerra em busca da água potável. O Brasil é um país privilegiado, pois aqui estão 11,6% de toda a água doce do planeta. Aqui também se encontra o maior rio do mundo, o Amazonas, e o maior reservatório de água subterrânea do planeta, o Sistema Aquífero Guarani, o qual grande parte de sua extensão está em solo catarinense. No entanto, essa água está mal distribuída. 70% das águas doces do Brasil estão na Amazônia, onde vivem apenas 7% da população. Mas ainda assim não se chega
nem próximo à situação de países como Egito, África do Sul, Síria, Jordânia, Israel, Líbano, Haiti, Turquia, Paquistão, Iraque e Índia, onde os problemas com recursos hídricos já chegam a níveis críticos. Em todo o mundo domina uma cultura de desperdício de água, pois ainda acredita-se que ela é um recurso natural ilimitado, uma ideia falsa de que os cientistas já provaram que ela pode se exaurir rapidamente do nosso planeta caso não for bem cuidada. Políticas públicas e um melhor gerenciamento dos recursos hídricos em todos os países tornam-se hoje essenciais para a manutenção da qualidade de vida dos povos. Se o problema de escassez, já existente em algumas regiões, não for resolvido, ele se tornará um entrave à continuidade do desenvolvimento do país, resultando em problemas sociais e de saúde. Aqui no Brasil, começamos a ver algumas medidas que vêm ao encontro da ideia de se levar este assunto a sério. Entre as principais iniciativas está a criação da Agência Nacional de Águas, que discute e tenta controlar o bom uso e a manutenção dos recursos de que dispomos. Mas isso ainda é muito pouco, tão pouco que sequer mudamos nossos hábitos em relação à água. Um simples ato de escovar os dentes pode mostrar o quanto estamos ainda despreparados. É comum vermos alguém fazendo sua higiene bucal com a torneira da pia aberta. Um hábito assim corriqueiro pode nos levar uma média de 30 litros de água potável em apenas uma escovação de dentes, quando precisaríamos de somente 3 litros para fazer isso, incluindo a nossa higiene do rosto pela manhã. No entanto, este ainda não é o maior mal que precisamos enfrentar em relação à preservação da água em nossas casas. Sabemos que o saneamento básico em nosso país, em nosso estado e em nossa cidade, o tratamento do esgoto, os dejetos são invariavelmente jogados ao mar, nos rios, nos mangues, exatamente onde os ecossistemas se renovam, procriam, e em muitos desses locais é onde vamos captar água para tratamento e abastecimento de nossa cidade. Por esta razão é tão importante cobrarmos dos prefeitos e dos secretários de obras, como de fato cobramos, como legisladores e fiscais do Executivo, as obras de saneamento básico e de tratamento dos nossos esgotos. Aqui em Florianópolis, a nossa história com água potável começa em 1651, quando foi fundado o povoado de Nossa Senhora do Desterro, com abastecimento de água proveniente principalmente do Rio da Fonte Grande, depois denominado Rio da Bulha, e atualmente o Rio da Avenida Hercílio Luz. Antes de 1794, conforme registram os jornais da época, nenhuma obra de saneamento havia sido construída na Vila de Desterro, sede do município, quando o então governador João Alberto Miranda Ribeiro proclama e faz sentir através dos jornais que o principal problema no momento na Vila de Desterro é a falta de água, por não haver no local nenhuma fonte, nenhum reservatório, nem rede de água de qualquer natureza. Em 1829, a cidade se abastecia através de vasilhames de 3 fontes naturais: a fonte de Ramos, no Largo Fagundes, próximo à atual Rua 7 de Setembro; a fonte do Largo da Palhoça, atual Rua Vidal Ramos; e a fonte do Campo do Manejo, próximo ao atual Complexo Esportivo Rosendo Lima, ao lado do Instituto Estadual de Educação. Foi em 1837 a construção da primeira fonte da cidade de Desterro, na Fonte de Ramos. Somente em 1910 foi inaugurada a primeira adutora de Florianópolis, com extensão de 6.050 metros e um diâmetro de 300 milímetros, com captação no Morro da Lagoa da Conceição, no Manancial Cachoeira do Assopra, e captação no Itacurubi, no Manancial Córrego Ana Dávila. Juarez, o vereador João Batista conhece. Também foi inaugurado o primeiro reservatório de água da capital no Morro da Caixa d'Água, que até então se chamava Morro do Antão, com capacidade de 3.000 metros cúbicos. A partir desta época é que nossa cidade recebe a implantação
das primeiras redes de distribuição de água, a construção do sistema de esgotos sanitários, a instalação da primeira rede elétrica e a construção do forno de lixo e também a primeira ligação ilha-continente através da ponte Hercílio Luz. De lá para cá, avançamos muito com a construção de várias adutoras, levando água aos mais distintos cantos da ilha e do continente. No entanto, fizemos muito pouco no que se refere ao saneamento básico, no tratamento de esgoto das nossas comunidades. Por esta razão, entendo que o Dia Mundial da Água, para nós especialmente, tem um significado de alerta, como já falei. Cobremos hoje sempre das autoridades e técnicos hidrossanitários mais e mais investimentos e obras nas áreas de saneamento básico e tratamento de esgotos. Lutemos por isso. Vereador, 1 minuto para a conclusão. Lutemos por isso, junto com nossas comunidades. Sabemos que não dispomos na ilha de toda a água que precisamos para abastecer nossas praias e bairros. No continente a situação não é diferente. A Casan, nossa empresa de abastecimento e saneamento, tem investido em milhões de reais para trazer água de muita distância. Façamos a nossa parte neste dia 22 de março, Dia Mundial da Água, e em todos os nossos dias, em defesa da vida, da saúde dos nossos filhos, dos nossos netos e das futuras gerações. Muito obrigado. Gostaria, senhor presidente, que fosse transcrito na ata esse meu pronunciamento. Obrigado. Determino a diretoria legislativa para as devidas providências do pronunciamento do vereador Jaime Tonello na íntegra. Convido o vereador João Batista Nunes a fazer uso da palavra. Senhor vereador, Vossa Excelência tinha feito um acordo com o PFL, onde o vereador Jaime usaria os 10 minutos, essa presidência não sabia, e o PP destina 3 minutos a Vossa Excelência. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos. Senhor presidente, muito obrigado. Obrigado ao Partido Progressista, senhora vereadora. Até tinha um assunto relacionado com a audiência pública que ocorreu no dia da tarde de hoje, relacionando a questão da Comissão de Viação. Quero elogiar, mas foi muito pertinente a abordagem do vereador Jaime Tonello no Dia da Água, e para inserir no seu discurso, vereador Jaime, este vereador não se cansa de vir a essa tribuna cobrar da Casan, cobrar da Floran a preservação dos nossos mananciais hídricos, que no passado era a única fonte de recurso que o município de Florianópolis tinha, e que hoje, em virtude de toda tecnologia, de toda infraestrutura aplicada pela Casan, pilões que abastece hoje o município de Florianópolis, o Poção no Córrego Grande, o Assopra no Itacrobi, a Vargem Pequena, que também tem seus mananciais, o Ribeirão da Ilha e todos os outros mananciais hídricos da nossa cidade estão completamente, vereador João Bittencourt, assim, à margem do destino. Não existe nenhum investimento, não existe nenhuma predisposição por parte da Casan para colocar vigias para ficar monitorando o dia a dia desses mananciais hídricos, e é um descaso total. Quero aqui, em defesa da água, que é potável, de boa qualidade do nosso município, referendar o que o vereador Jaime Tonello com muita propriedade discursou, mas que tudo isso possa também traduzir, vereador Jaime Tonello, na importância que os potenciais hídricos da nossa cidade, que infelizmente estão sendo maltratados pelo órgão de competência que é a Casan. O vereador João da Bega sabe muito bem que hoje essas unidades de conservação ainda matam a sede de muita gente no nosso município de Florianópolis, e que infelizmente, por uma estratégia errada da Casan, estão sendo depreciados. E a gente aqui quer sensibilizar, vereador Márcio, a Floran, a Casan, o Ministério Público, para começar novamente a fazer aquelas vistorias em loco para
Vereador, um minuto para a conclusão. Para preservar e para mostrar para a sociedade o potencial aquífero, que não está só debaixo do nosso solo, mas nos nossos morros, que ainda abastecem desde do Morro do Sol Nascente, no Monte Verde, ao Poção do Córrego Grande, ao Morro do Assopra, do Itacurubi, do Morro da Lagoa, que são importantíssimos para a vida do florianopolitano. Então, a favor da água, interagindo com o vereador Jaime Tonello, nós temos que lutar e lutar muito. Obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, dando continuidade aos senhores oradores inscritos, eu convido o vereador Alceu Niecaster para fazer uso da palavra em nome do PL. Senhor presidente, senhores vereadores, Florianópolis está completando 279 anos. E aqui faço uso da palavra para parabenizar a nossa cidade, o nosso povo, um povo amigo, um povo alegre, um povo de luta, um povo de fé. Um povo que merece ser respeitado em todas as suas classes e, de maneira nenhuma, pode ser discriminado. Florianópolis é formado por pessoas religiosas e não religiosas, porque cada um tem o seu direito de expressão. É formado por pessoas de vários credos, também formado por pessoas de várias raças, pessoas de várias etnias, formado por homens, mulheres, jovens, crianças. Florianópolis é um aglomerado de pessoas que têm uma visão no futuro. Eu faço meu pronunciamento contra a discriminação que muitas vezes nós vemos. Por exemplo, março, no dia 8, nós comemoramos o Dia Mundial ou Internacional da Mulher. E hoje a mulher é discriminada muitas vezes no trabalho, discriminada na sociedade em vários pontos, e isso não pode acontecer. Nós vemos também que a fé muitas vezes é discriminada, a religião, porque um é evangélico, porque outro é católico, porque outro é espírita, e porque outro não tem religião. Então não deve haver essa discriminação, cada um deve respeitar. Como eu sou evangélico, quero que respeite a minha fé, eu também respeito a fé das outras pessoas, dos católicos, dos espíritas, porque são, acima de tudo, seres humanos, pessoas. Importante nós também olharmos como o vereador Márcio, né, na sessão passada, também fez uma solenidade, né, para parabenizar todos os... gostaria que as entidades e também a raça negra, vamos colocar assim. E isso é importante, como todos têm o seu direito. Então, Florianópolis é constituída... Vereador, um minuto para a conclusão. Florianópolis é constituída por pessoas de todas as religiões, raças, cores, etnias. Por isso, nós temos que ser PSDB unidos. disponibiliza 3 minutos para o nosso caro colega. PSB disponibilizando de mais 3 minutos ao vereador do PL, vereador Alceu Niecaster. Muito obrigado, vereador de Glábia, nosso nobre companheiro. Então, nós devemos ser unidos e sempre estarmos dispostos a trabalhar pelo crescimento da nossa cidade. E gostaria também, uma vez que nós temos agora mais alguns minutinhos, que eu nem contava com eles, que nós devemos trabalhar e sempre ver o bem de Florianópolis, ou seja, na aprovação dos projetos, o meio ambiente, como nós temos aqui vários vereadores que já de longa data têm lutado pelo meio ambiente, como o vereador Xande, como o vereador João Batista e os demais, e outros vereadores que lutam por outras causas, mas todos em benefício da cidade. E esse é o espírito que deve haver em nós, olhar pela cidade, e assim não degladiar uns contra os outros,
não acusar uns contra os outros, não ter maus olhos uns contra os outros, mas sempre ver o bem da nossa cidade, cuidar das nossas matas, do nosso mangue, cuidar das nossas praças, das nossas ruas, do nosso meio ambiente, cuidar das nossas igrejas, cuidar do nosso patrimônio, cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso povo de uma forma geral. Se nós, com amor, como o Senhor Jesus nos ensinou, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, se esse amor permanecer, então Florianópolis será cada vez mais uma cidade feliz, próspera, alegre e com saúde e com a bênção de Deus, sempre uma cidade abençoada. Então eu quero parabenizar Florianópolis pelos seus 279 anos. Muito obrigado. Senhores vereadores, dando continuidade a oradores inscritos, eu convido o vereador Deglab Goulart para fazer uso da palavra em nome do PSDB. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, quero dizer que esse vereador vem à tribuna hoje contente, feliz, porque o nosso governo já começa a mostrar algumas coisas já de importante para a nossa comunidade. Estou contente com o meu projeto da PC3, porque já vem andando muito bem junto à comunidade, e quero também fazer aqui, quero parabenizar a TV Câmara pelo trabalho que vem sendo feito com esse projeto junto à comunidade no local onde é o trajeto dessa rodovia. Quero parabenizar novamente o Orestes pelo trabalho da TV Câmara que vem fazendo conosco lá no continente. E quero também falar ainda, senhor, da importância de uma obra que eu vinha trabalhando muito tempo, até na minha campanha, que é o elevado da rótula da Interfábrica. Falamos várias vezes, comentamos em audiência pública até nessa casa, sobre os acidentes lá travados, em várias circunstâncias, até o nosso delegado Vanderlei Redondo, na época, registrou 86 acidentes com vítimas naquele local. E essa obra, após eu eleito, vim trabalhando já até no anteprojeto, junto com a empresa, e levamos ao prefeito, e o prefeito nos acabou de relatar essa semana, encaminhando ela para o relatório de obra, já colocando como uma das obras principais para a nossa região ali no segundo semestre. Então isso eu fico muito contente, quero parabenizar também o nosso prefeito e solidarizar junto à comunidade pelo interesse dessa obra. E também quero parabenizar a secretária de Desenvolvimento, a dona Rose Berger, pelo convênio, a renovação de 80 convênios hoje com as entidades ligadas à Cidade da Criança, que é um projeto importante, social para a nossa comunidade. Então as coisas estão começando a andar, estou vendo que o futuro está bem promissor. E quero também agradecer o governo do estado de Santa Catarina pelo convite enviado ao meu gabinete para a inauguração de 2 ginásios cobertos, um em Capoeiras, no Colégio Pero Vaz de Caminha, e outro no Colégio José Boatê. Então eu fico agradecido porque é da minha região e tenho certeza que o governo do estado também está dando atenção em toda a Florianópolis. Esse é o meu pronunciamento. Obrigado. Permite uma parte, vereador? Com certeza. Eu quero cumprimentar a Vossa Excelência quando menciona a primeira-dama do município na renovação dos convênios com as creches, com as entidades comunitárias, aquele convênio da educação. Eu não pude ir à cerimônia de assinatura, até porque eu estava numa audiência pública, mas eu ainda não vi o teor do convênio. Mas uma coisa já me chama a atenção: ele foi feito, me parece, apenas para 7 meses. Eu penso que daqui a pouco as entidades estarão aqui também sabendo o que é. Por que não faz para o ano todo? Por que começar essa novela tudo de novo lá no mês de setembro, outubro? Eu vou me inteirar amanhã do convênio, mas de qualquer forma, os cumprimentos à dona Rose, mas faço a minha crítica,
porque toda essa parafernálias e planos e tudo mais vai ter que ser apresentado mais uma vez, vai ter que ser apresentado novamente na renovação de um convênio aí para 3 meses. Eu não sei o objetivo, né? Mas uma coisa é certa, é um pepino para as entidades comunitárias. Eu concordo com o senhor, senhor vereador. Mas isso é o passo inicial até para que isso não fique no anonimato. Até porque não fazem 15 dias que foram pagos e renovação dos convênios atrasada até do governo anterior com as entidades, talvez a sua também foi contemplada, que eu tenho certeza disso. Com certeza do seu bairro, lógico, né? Como do meu bairro também, eu acho que cada um tem a sua representatividade das entidades locais. Eu penso que isso já é um passo importante para que a coisa seja resolvida, porque eu vi o nobre vereador aqui na tribuna reclamando que a sua entidade não vem sendo atendida, como outras entidades também não vêm sendo atendidas pelo governo do Estado. Mas pela esfera já do governo municipal, tenho certeza que as coisas já começaram a andar. Senhores vereadores, dando continuidade aos oradores inscritos, eu convido o vereador Márcio de Souza para fazer uso da tribuna em nome do PT. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria aqui, nesses 3 minutos, falar com brevidade sobre o acontecimento do Fórum da Cidade, nesse final de semana, que teve seu encontro na Universidade Federal de Santa Catarina, e que vários debates envolvendo a urbanização da cidade foram ali travados, e um deles diz respeito à definitiva regulamentação do Estatuto da Cidade, senhor presidente. Gostaria de ter com Vossa Excelência a afirmação de uma disposição aprofundada no sentido de promover a rapidez na apreciação dessa matéria e estarmos atendendo efetivamente a um desejo da cidade, que é a adaptação de uma lei federal que levou quase 12 anos de apreciação no Congresso Nacional e que exige dos municípios uma atitude de acompanhamento, que não tenhamos novamente a renovação de mais uma década na apreciação dessa matéria, uma vez que a sua definição se constitui num instrumento, numa ferramenta de muita eficácia no asseguramento das políticas urbanas. Então, deixo aqui a nossa solicitação, encampando uma manifestação feita pelo Fórum da Cidade. Outra reunião no sábado que participamos também foi do Fórum do Maciço, coordenada pelo Padre Wilson, que congrega o entorno do Morro da Cruz, Morro do Antão, para os antigos, os mais experientes e idosos, né? E que essa organização, que há 8 anos vem tentando construir no paralelo, no debate popular, uma possibilidade de uma concepção de urbanização e preservação dessa nossa importante área que circunda o Morro da Cruz, espaço privilegiado no sentido da moradia, no sentido da ocupação desenvolvida pela cidade. Também uma demanda deverá vir a esta casa por determinação dessa organização. De outra parte, gostaria aqui também, senhor presidente, rapidamente, de saudar o secretário da Saúde, Dr. Walter da Luz, pois hoje à tarde recebi pela vez primeira, uma situação quase que inédita, um encaminhamento do seu secretário com um diagnóstico da situação do atendimento da saúde do nosso município. E o secretário e também vereador eleito manifesta em carta aos senhores vereadores e à senhora vereadora a disposição de contar com contribuições, com opiniões que deverão se materializar em políticas ali por aquela secretaria. Então, uma situação de exemplar conduta e inédita conduta manifestada por esse secretário, que aqui nesta casa deu demonstração da sua... Vereador, um minuto para a conclusão. Da sua manifestação, da sua condução no processo de construir uma política pública de saúde que se adeque às necessidades dessa cidade. Também queremos aqui, rapidamente, falar sobre o pedágio de Santo Antônio de Lisboa, aquele pedágio que Vossa Excelência e o nosso mandato estivemos junto ao Ministério Público tentando agilizar a providência, e urge que essa providência seja tomada. Outras pessoas faleceram acidentadas por colidirem contra aquele monumento, né, que efetivamente, para aqueles que não conhecem a região, se constitui numa situação de validade
e aqueles que desconhecem a região quando ingressam naquela reta em alta velocidade, principalmente os estrangeiros, são tomados na decisão, tomam a decisão de diminuir a velocidade, fazendo... Você gostaria de, se algum outro partido tem um minuto de... Sobrou 2 minutos do PSDB, eu concedo a Vossa Excelência. Muito agradecido, senhor presidente, porque percebo que é de relevância essa questão. Então, nós teremos que renovar nossas baterias e fazer um apelo à promotoria pública para, de vez por todas, consiga estabelecer uma determinação, um convencimento judicial para a demolição daquele infortúnio ali colocado. Além da necessidade também de correção daquela curvatura de pista, daquela engenharia extremamente perversa e esquisita que existe ali naquela conformação que, de fato, não se admite uma condição de ingresso, de uma condição de uma pista com aquela situação irregular. Além do fato também perigosa, é uma conjunção ali de fatores de risco bastante elevada, do acesso a Santo Antônio de Lisboa, aquele desvio, né, que permite o ingresso em Santo Antônio de Lisboa, contradita toda boa norma de trânsito de segurança. Então eu penso que nós deveríamos fazer, senhor presidente, e eu quero convidar aqui, já de pronto, a nossa TV Câmara, para que pare ali um dia, faça as imagens das atrocidades que são praticadas com relação às famílias, às pessoas, ao grande número de estudantes que eles circulam do SESUSC. E, portanto, precisamos efetivamente contar com a disposição do Governo do Estado, contar com a promotoria pública para que se efetive uma medida de segurança em corrigir aquela situação. E, por último, nos 33 minutos que nos restam, saudar a cidade pelo acontecimento do nosso aniversário, de todos aqueles que aqui vivem, aqui nasceram e que desejam efetivamente com que essa cidade tenha prosperidade, vida e felicidade para todos que aqui habitam, para todos que aqui escolhem Florianópolis como local de suas residências. Então, para todos nós aqui, um parabéns, né? E agradecer a Deus efetivamente pela possibilidade de morar nesta bela cidade. Senhor vereador Márcio de Souza, quanto à regulamentação do Estatuto da Cidade, que está no Poder Legislativo, eu vou determinar a diretoria legislativa que coloque o projeto de lei, que é do Executivo, na minha mesa amanhã, para que, juntamente com os senhores vereadores, possa apressar um instrumento tão importante, um instrumento que esta presidência, junto com os senhores vereadores, reivindicaram há muito tempo esse instrumento que ficou sendo debatido 11 anos no Congresso Nacional e hoje é uma realidade, e esta cidade e este parlamento têm a obrigação de regulamentar o mais rápido possível. Quanto à parte da SC 401, onde Vossa Excelência teve junto com esse presidente e a mesa diretora anterior solicitando a demolição, também vou determinar a Procuradoria que no dia de amanhã coloque sobre minha mesa este processo para que possamos mais incisivamente junto ao Governo do Estado e à Justiça determinar realmente aquela demolição, aquela atrocidade que está implantada dentro daquela SC 401. Senhores vereadores, dando continuidade a oradores inscritos, eu convido a vereadora Ângela Albino a fazer uso da palavra em nome do PCdoB. Presidente, antes de fazer minha fala, eu queria fazer uma questão de ordem, solicitaria que não corresse meu tempo, porque eu fiz o curso de Direito exatamente por uma falta de familiaridade também com os números, né? Mas fiz uma continha rápida aqui, presidente, e acho que a gente está perdendo 45 segundos de intervenção, né? Que nós dividindo 1 hora por dá 3.600 segundos, dividido pelos vereadores, dá 225 segundos, o que dá 3 minutos e 45 segundos, que me fazem muita falta, não sei as bancadas maiores, mas eu que sou solitária no meu partido, 3 minutos e 45 segundos para mim são muito importantes, presidente. Queria reivindicar, então, que o tempo voltasse a ser de 3 minutos e 45 vereadora, segundos. A senhora é uma vereadora extremamente atenta, e realmente é 3 minutos e 45 segundos, alguns são 7 minutos e 30 segundos, outros 11 minutos e 45 segundos. Só que essa presidência, ela concede 1 minuto sempre a mais, então deixando em equilíbrio. Mas eu não tenho dúvida que a sensibilidade deste presidente, ou qualquer outro que estiver presidindo aqui, ao vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, dará 1 minuto a mais, ou 2 minutos para a conclusão de Vossa Excelência, até por ser a única mulher nesse parlamento, sem dúvida nenhuma, e a todos os senhores vereadores que trouxerem
é uma matéria extremamente relevante, esta presidência assim o concede, como o tempo tem concedido. Então já vou usar a minha prerrogativa, vereador Jaime, que ser mulher não serve só para discriminações negativas, algumas positivas, por exemplo, não precisar de estar com terno e gravata, nesse calor tropical, está nesse padrão europeu de elegância, né? Mas outra, presidente, gostaria que zerasse meu tempo, que na verdade estava fazendo uma questão de ordem, se o presidente me autorizar. Concedo sim, a Vossa Excelência os 3 minutos, lhe concedendo depois mais 1 minuto, se assim fosse necessário. Abusando então da sua boa vontade, presidente, eu agradeço. Eu gostaria então de iniciar fazendo um registro do momento importante que nós vivemos hoje, vereador Jaime Tonello, que foi aquela audiência pública hoje lá no bairro do Monte Verde, né? O resultado à parte, né, o conteúdo em si do que nós estamos fazendo lá, do que se discutiu hoje lá, não é o momento pertinente para tratar. Mas gostaria de relevar e fazer a minha saudação à Comissão de Viação da Casa, de ter levado a audiência pública para a comunidade. Acho que até nós podemos aperfeiçoar, num outro momento, um local mais possível, que hoje estava realmente muito quente, mas lotou lá o lugar. A gente percebe que a comunidade tem mais chance de participar e realmente é um aperfeiçoamento desse instrumento democrático que são as audiências públicas. Eu tinha me inscrito inicialmente mesmo para fazer a mesma saudação de alguns que já me antecederam do Dia Mundial da Água, né, que é amanhã, dia 22, nós estamos antecipando hoje a sessão para o dia 21, a sessão é do dia 22, por isso nós fazemos nesse momento a saudação desse importante data que marca nós que num planeta chamado Terra, mas que é majoritariamente de água, mas só temos 3% de água potável e o Brasil é orgulhosamente a maior reserva de água doce do mundo, muito bem citado já pelo vereador, vereador Jaime Tonello, que eu não vou me alongar aqui, inclusive com o sistema aquífero do Guarani, que tantas vezes nós ainda vulneramos nesse espaço dessa casa, nos empreendimentos que são colocados aqui para discussão, nas alterações de zoneamento que são colocados aqui em discussão, o cuidado que nós precisamos ter com o sistema aquífero Guarani. E vem num momento muito interessante quando o prefeito Dário Berger anuncia que vai ligar a água e novamente ocupa a tribuna para dizer da preocupação que me dá. Essa divulgação da forma como se colocou criou uma expectativa na cidade, e eu falo aqui especialmente do Alto da Caieira, são mulheres e homens, digo mais mulheres porque é a que sofrem com mais crueza isso, com seus filhos, com seu cotidiano, que chegam a ficar 3 meses sem água potável, né? Um dos requisitos que o prefeito Dário colocou ali é o esgoto, e nós sabemos que na cidade só 30% é que tem um esgoto tratado da cidade. Me preocupa sobremaneira, meu tempo vai esgotar, obviamente não vou poder abusar da boa vontade do presidente, já que já discutimos de tempo, mas achei muito apropriado o vereador De Glaber vir aqui ocupar essa tribuna numa comemoração do seu governo e, de outra forma... 1 minuto para a conclusão. Muito obrigada, presidente. De outra forma, da minha perspectiva, vereador, vejo uma outra realidade colocada para nós. Vejo um governo que nós vamos dar um tempo, é claro que todos nós aqui respeitamos o lugar das urnas, respeitamos o resultado das urnas, mas que um governo que ainda não disse o que veio, e quero dizer, vereador, que 2 pontos, semana que vem a gente vai estar tratando com muito cuidado, que é o cancelamento pela Secretaria de Desenvolvimento Social do programa de ginástica para idosos, e também lá na Barra da Lagoa, que já 3 mulheres perderam seus empregos porque a creche, que era para estar pronta em outubro do ano passado, ainda não está à disposição das mulheres daquela comunidade, mas isso a gente vai discorrer melhor na semana que vem. Senhores vereadores, senhora vereadora, dando continuidade a oradores inscritos, eu convido o vereador Alexandre Filomeno Fontes para fazer uso da palavra em nome do PP. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, nada como um dia atrás do outro, ou como uma legislatura depois da outra, né? A satisfação que eu tive hoje de presenciar o vereador Juarez Silveira vindo aqui na tribuna, ele que está acostumado a apagar incêndio com gasolina, vindo aqui na noite de hoje, humildemente, pedindo desculpas ao vereador Azael, ao vereador Alceu, em função do pronunciamento que ele fez, talvez de uma forma muito emotiva, naquele momento, até de um certo ponto impensado, nessa tribuna,
colocando críticas, né, ao apoio que o vereador Azael e o vereador Elceu deveriam estar dando à base governista, que tem dado aqui diariamente nesta casa e presenciado por todos. Mas é uma satisfação muito grande, né, ver o vereador Juarez Silveira, como líder do governo, apagando o incêndio com água. É bastante interessante e fico muito satisfeito de ver essa evolução na vida do vereador e meu colega Juarez Silveira. De qualquer maneira, eu queria comentar também o pronunciamento do vereador Márcio de Souza, até porque muitas vezes nessa tribuna estive, justamente, vereador Márcio, para questionar o porquê da não regulamentação do Estatuto da Cidade. Uma lei que foi aprovada em 10 de julho do ano de 2000, passaram 4 anos, estamos indo para o 5º ano, e a lei exige que ela seja regulamentada a nível municipal após 5 anos da sua aprovação. Portanto, nós estamos agora no limite e talvez tenhamos que até fazer várias audiências públicas para discutir justamente esses pontos e solicitar, até porque eu, enquanto membro da Comissão de Meio Ambiente dessa casa, muitas vezes questionei a Comissão de Viação sobre o andamento desse projeto. E hoje, como membro da Comissão de Viação, eu gostaria de que nós pudéssemos, junto com os demais membros da comissão e o nosso presidente, vereador Jaime Tonello, de uma vez por todas, realizar essa audiência pública ou as audiências públicas que ainda estão por vir, que é o que está faltando justamente, presidente, para que o projeto do ex-vereador Mauro Passos, que já tramita há mais de 3 anos nessa casa, e o projeto de lei da ex-prefeita Ângela Min, que há mais de 2 anos tramita nessa casa, justamente regulamentando o Estatuto da Cidade a nível municipal. Portanto, fica o nosso apelo aqui para que a presidência, a minha diretora, juntamente com a Comissão de Viação, possa, então, organizar um calendário de audiências públicas para que, de uma vez por todas, nós pudéssemos regulamentar esse instrumento tão precioso para a nossa cidade, até numa forma de presenteá-la nos seus 279 anos de existência, a regulamentação, de uma vez por todas, do Estatuto da Cidade. E, concluindo, senhor presidente, eu também gostaria de aqui comentar sobre o nosso Dia Mundial das Águas, dia 22 de março, e solicitar à presidência que ela pudesse também presentear de uma certa forma a cidade no Dia Mundial das Águas, também com a colocação de um projeto de lei de minha autoria, que já tem 2 anos, vai fazer aniversário amanhã, porque justamente há 2 anos atrás, no Dia Mundial das Águas, eu entrei com um projeto de lei nesta casa, obrigando, após a aprovação e a sanção da lei, para que todos os empreendimentos na nossa cidade, multifamiliares, fossem feitos com medidor hidrômetro individualizado. Ou seja, após a aprovação dessa nossa lei, todos os empreendimentos multifamiliares terão que ter o seu hidrômetro individual, ou seja, vão estimular para que os condôminos façam sim o racionamento devido da nossa água. O que ocorre é que hoje, num apartamento em que reside 6, 8 pessoas, paga a mesma conta de água no condomínio de um apartamento que reside um casal, por exemplo. Portanto, não existe nenhum estímulo para que esse nosso mineral tão precioso que é a água seja racionado nos condomínios multifamiliares. Portanto, senhor presidente, eu solicito que Vossa Excelência possa averiguar onde é que se encontra esse projeto. Eu sei que ele já está apto, inclusive, para a ordem do dia, e eu gostaria de solicitar para que ele fosse, de uma vez por todas, colocado em votação e apreciação pelos meus pares dessa casa. Acredito que a maioria dos empreendimentos hoje, inclusive, já estão vindo com um hidrômetro individual. Alguns já, e colocando isso como um algo mais, né? Como um custo-benefício para o comprador. Lá no folder, quando você pode observar, existe lá, como uma das vantagens, o medidor individual. Então, nada mais justo que todos os empreendimentos daqui para frente, no nosso município, multifamiliares, tenham por obrigatoriedade o hidrômetro individual nos empreendimentos multifamiliares. E gostaria também de deixar aqui a nossa preocupação evidente, até porque muitas vezes a gente acha que a questão da falta de água, ela está muito distante. Assim como a luz, a nossa conta de luz, ela é cara, proporcionalmente com a água. A conta telefônica também é muito cara. Existem outros impostos que são muito superiores ao custo da água. E talvez essa falta, não que a água tenha que custar muito caro, mas é a questão da consciência e da importância da preservação da água,
e do racionamento da água no nosso município. Em função de água, muitas vezes a conta de água não ser tão cara a conta do telefone, por exemplo, não existe a consciência devida e nem a educação necessária para que nós, sim, como colocou o vereador Jaime Tonello, possamos economizar água diariamente ao escovar os dentes, ao cozinhar, a lavar a louça, na lavação do nosso carro, enfim. Eu acho que cada um aqui tem que fazer a sua parte em benefício do nosso planeta. E muito me preocupa quando numa audiência pública, na semana passada, foi colocado pela Casan, por exemplo, um dado interessante e muito triste, que dos 393 litros por segundo que suportariam o nosso aquífero dos ingleses de Santinho, através da retirada de poços artesianos do nosso lençol subterrâneo, 300 litros por segundo já estão sendo utilizados. Ou seja, está muito próximo do limite de exploração. Nós temos apenas 93 litros ainda. Um minuto para a conclusão, vereador. Em condições de ser explorado no lençol freático do aquífero inglês de Santinho. E com a quantidade de empreendimentos que está vindo para aquela região do norte da ilha, muito nos preocupa essa situação. Portanto, eu acho que é imediata a ação da Casan. Acredito que deva vir investimentos, agora como foi colocado nesta casa, do próprio Prodetur, e teremos explicações numa audiência, numa sessão especial nessa casa, mas eu acho importante que grande parte desse investimento, sim, vá para a garantia do fornecimento de água em todo o nosso município. Muito obrigado. Senhores vereadores, respondendo à indagação do vereador Alexandre Filomeno Fontes, antes de conceder a palavra ao vereador João Itamar da Silveira, referente ao projeto do vereador, do nobre vereador, sobre hidrômetros, é um projeto de importância ao município, mas infelizmente esse projeto ele não está concluído. Todos os projetos concluídos eles são pautados durante a semana. Não fica na responsabilidade nenhum projeto que seja pautado fora da semana. Qualquer outro projeto que seja pautado fora da semana, ele tem a concordância das lideranças, como há 2 semanas atrás fiz uma conversa, um acordo com as lideranças sobre alguns projetos polêmicos e pautamos de comum acordo, sendo que essa presidência tem a prerrogativa ou não de pautar, mas de forma transparente esta presidência ela pauta durante a semana. Mas vou averiguar o projeto no dia de amanhã, vou determinar a diretoria legislativa que coloco sobre minha mesa para dar uma celeridade ao processo. Senhor vereador, também referente ao projeto, esta presidência não quer dar só este projeto a Florianópolis, que é um projeto importante de Vossa Excelência, mas acelerar todos os processos e todos os projetos que estão nessa casa, com a medida que fizemos semana passada, que apresentamos aos senhores vereadores, a nova forma de a tramitação dos projetos. Eu não tenho dúvida que a autonomia desse parlamento, ele vai ter uma outra tramitação dos projetos com uma agilidade e com uma outra transparência, onde com a independência desse poder legislativo. E no dia de amanhã, falarei com Vossa Excelência sobre esse projeto e vou ver em qual comissão ele se encontra e vamos fazer um apelo à comissão para que tire o mais rápido possível para ser pautado também na ordem do dia, dando esse presente à cidade de Florianópolis. Senhores vereadores, dando continuidade aos senhores oradores inscritos, eu convido o vereador João Itamar da Silveira para fazer uso da palavra em nome do PMDB. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, venham à tribuna ocupar o horário do PMDB até para dar alguns informes e também algumas explicações. Eu queria comunicar a esta casa de que amanhã a Prefeitura Municipal de Florianópolis, através da Secretaria de Defesa do Cidadão, estará participando às 9h30 da manhã, em parceria, em convênio com a Universidade Federal, de um debate, já que é o Dia Mundial das Águas, de um seminário sobre o uso da água e o desastre. Abordagens também sobre a tragédia da Índia no ano passado. Esse debate acontecerá às 9h30 da manhã, no auditório da reitoria da Universidade Federal, pelo que eu tenho informações. Também comunicar e parabenizar aqui o vereador De Glaber e também ao prefeito municipal, à Prefeitura Municipal, pelo
pacote de obras que irá divulgar o senhor prefeito em parceria com o governo do estado. Veja vocês que agora é muito fácil, dá para fazer parceria. Antes, a administração municipal não queria saber do governo do estado. Diziam que o governador era o governo de Joinville e, tão logo o prefeito Dário Berger assumiu, a coisa mudou por completo. Já se vê aí uma parceria, convênios assinados em conjuntos, essa coisa toda. Então, eu também queria comunicar de que o prefeito deve estar anunciando, em parceria com o governador do estado, me perdi agora, meu Deus, o elevado do Itacurubi, ali no cemitério das Três Pontes, e também aquela tão almejada estrada Cândido Pereira dos Anjos, a estrada antiga do Travessão, lá no Rio Vermelho, que sairá do papel, graças a Deus, graças ao prefeito e graças ao governador do estado, pois essa estrada teve 2 vezes, 2 anos consecutivos no orçamento e, infelizmente, por acordos políticos, por conveniências políticas de alguns candidatos, acabou sendo remanejado, deixando a comunidade... Vereador, 1 minuto para a conclusão. Deixando a comunidade do Rio Vermelho por mais um tempo, mas graças a Deus nós iremos sair do sofrimento. Uma outra coisa também é comunicar ao companheiro Jaime Tonello sobre os convênios, é que, como Vossa Excelência e todos os vereadores sabem, o governo do estado veio aí de uma reforma administrativa e agora, há uns 5 ou 6 dias atrás, é que assumiu definitivamente a Secretaria do Desenvolvimento Social, o ex-deputado, ou deputado, sim, César Sim, que acabou de assumir a pasta do Desenvolvimento Social. Irei conversar com ele e trarei maiores informações a Vossa Excelência e a todos os centros comunitários das comunidades. Um abraço. Obrigado. Senhores vereadores, esgotados senhores vereadores, oradores inscritos, eu comunico aos senhores vereadores a formação da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar dos suplentes, conforme lei deste Parlamento. Eu solicito ao presidente, ao líder, desculpe, do PFL, a indicação de um membro suplente para a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Por gentileza, vereador Jaime Tonello. Presidente, eu indago se um membro da mesa pode fazer parte. Não pode fazer parte, vereador, infelizmente. Não pode? Não pode. Porque a mesa abre prazo para... porque seria incoerente, porque os membros da mesa, a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, abre um prazo de 5 dias para os membros da mesa se manifestarem. Então, como eles se manifestam, seria praticamente colidindo com a decisão do vereador, porque ele já tem uso das suas prerrogativas como mesa. Então, o vereador Ptolomeu já é membro da comissão efetiva, não é isso? Isto. Então, sobra o terceiro vereador. Vereador Jaime Tonello, líder do PSDB, a indicação de um nome para a Comissão de Ética como suplente. Em reunião aqui com os nobres pares aqui, indicamos o João Bittencourt. Vereador João Bittencourt. Questão de ordem ainda, senhor presidente. Pela ordem, vereador Jaime Tonello. Eu gostaria que fosse sobrestada a indicação do PFL e que fosse feita uma consulta à Procuradoria sobre o meu questionamento e, posteriormente, eu indicaria, então, um membro do PFL. Então, antes da indicação do PFL, o líder do vereador Jaime Tonello determina a Procuradoria para se manifestar no prazo de 48 horas, referente à solicitação do vereador Jaime Tonello, quanto à possibilidade de um membro da mesa fazer parte na suplência da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Pelo PSDB, o vereador líder de Glaber indica o vereador João Bittencourt para fazer parte da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar como suplente. PP. Senhor presidente, na ausência do nosso líder, vereador João Aurélio Valente, nós indicamos o nosso líder, vereador João Aurélio Valente, para
possa compor. Vereador João Aurélio Valente como suplente, PCdoB, PT e PL. O PL indica para suplente a vereadora Ângela Albino, da nossa união. Tem a concordância do vereador Márcio de Souza. E, acompanhando a indicação do vereador Alceu Carlos, também subscrevemos a indicação da vereadora Ângela Albino. PTB e PMDB. Ficaria PCdoB, PT e PL, com a concordância da vereadora Ângela Albino, ficaria como suplente na Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. PTdoB e PMDB. PTdoB? Senhor presidente. PTB e PMDB. PMDB e PTB indicaria o nome do vereador Jaime Mioto. Vereador Jair Mioto, desculpe. Vereador, o vereador faz parte da mesa, eu solicito a Vossa Excelência também. Então eu pediria que ficasse sobrestrado para que a gente possa, em comum acordo, depois dar a informação necessária. Vereador, a comissão, tá, os suplentes ficariam se não tiver nenhum óbice. Não, senão eu prefiro, no momento, o PTB e o PMDB, o vereador Jair Mioto, se não houver nenhum óbice em relação ao membro da mesa fazer parte como suplente, o PFL indicará um nome posterior, e daí seria o nome do vereador João Batista, o PSDB do João Bittencourt, o PP do João Aurélio Valente Júnior, PCdoB, PT e PL, vereadora Ângela Albino, PTB e PMDB, vereador Jair Mioto. Em 48 horas, a Procuradoria irá se manifestar e deverei passar o parecer da Procuradoria aos senhores vereadores. Senhores vereadores, solicito do primeiro secretário a leitura dos requerimentos apresentados por Vossas Excelências. Senhor presidente, requerimento do vereador Jair Antônio Mioto. O vereador que subscreve na forma regimental... O vereador não se encontra em plenário, ele fica sobrestado para a próxima sessão. Isso. Senhor presidente, era esse o único expediente a ser lido na noite de hoje. O requerimento ficando sobrestado, solicita a Vossa Excelência a chamada nominal dos senhores vereadores e inicia a leitura dos projetos elencados na ordem do dia. Vereador Marcílio Guilherme Ávila. Presente. Vereador Alceu Niecars. Presente. Vereador Alexandre Filomeno Fontes. Presente. Vereadora Ângela Albino. Presente. Vereador Deglaber Goulart. Presente. Vereador Guilherme da Silva Grilo. Está presente. Vereador Azael Batista. Presente, excelência. Vereador Jaime Tonello. Presente. Vereador Jair Antônio Mioto. Vereador João Bittencourt. Presente. Vereador João Aurélio Valente Júnior. Vereador João Batista. Presente. Vereador João Itamar da Silveira. Presente, Excelência. Vereador Juarez Silveira. Vereador Márcio José Pereira de Souza. Vereador Ptolomeu Bittencourt Júnior. Presente. Senhor presidente. Pela ordem, vereador Jair Mioto. Vereador Alceu Niecars, desculpa. Presidente, eu gostaria só de retificar a minha, na sessão anterior, por uma questão de ordem, eu estava, por uma questão técnica, eu estava ausente, então eu gostaria de colocar minha presença na sessão anterior. A Vossa Excelência estava em plenário, a Secretaria para os devidos registros. Senhor presidente, ingressando na ordem do dia, o primeiro projeto de lei é o projeto do vereador Marcílio Guilherme Ávila, que dispõe sobre a proibição da cobrança de consumação obrigatória nas danceterias, casas de baile e estabelecimentos similares no município de Florianópolis. Senhores vereadores, coloco o requerimento desta presidência, sobrestando por uma sessão para que possa corrigir o erro de formatação. Em votação, o requerimento. Os vereadores concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado pela unanimidade de todos os senhores vereadores presentes, fica sobrestado por uma sessão. Senhor presidente, o segundo projeto de lei desta noite, 10.957, de autoria do ex-vereador Acácio Garibaldi Santiago Filho, altera artigo 2º da lei número 5.181/97, que dispõe sobre a colocação de data de início e término, valor e nome da empresa vencedora da licitação nas placas das obras contratadas pelo município.
Coloco em segunda discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em segunda votação, o projeto com as emendas incorporadas. Os vereadores concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade de todos os senhores vereadores presentes. Projeto de lei número 10.993/2004, de autoria do vereador Jaime Tonello. Denomina servidão Recanto da Figueira, via pública no bairro de Areias do Morro das Pedras, nesta capital. Pareceres favoráveis com emenda. Coloco em segunda discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em segunda votação, o projeto com a emenda incorporada. Solicito o primeiro secretário proceder à chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Marcílio. Sim. Vereador Alceu Niecar. Sim. Vereador Alexandre Filomeno Sim. Fontes. Vereadora Ângela Albino. Sim. Vereador Deglaber Goulart. Sim. Vereador Guilherme da Silva Grilo. Sim. Vereador Azael Batista. Sim. Vereador Jaime Tonello. Sim. Vereador Jair Antônio Mioto. Vereador João Aparício Teles Pires Bittencourt. Sim. Vereador João Aurélio Valente Júnior. Vereador João Batista Nunes. Vereador João Itamar. Sim. Vereador Juarez Silveira. Vereador Márcio José Pereira de Souza. Sim. Vereador Ptolomeu Bittencourt Júnior. Sim. Senhores vereadores, fica aprovado o projeto de lei com voto favorável de todos os senhores vereadores presentes. Senhor presidente, projeto de lei número 11.145, do ex-vereador Oscar Conceição. Altera artigo 1º da lei 2.479/86, servidão Alexandre Souza, via pública no distrito de Santo Antônio de Lisboa, nesta capital. Pareceres favoráveis com substitutivo global. Coloco em segunda discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Coloco em segunda votação o substitutivo global. Solicito o primeiro secretário proceder à chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Marcílio Guilherme Ávila. Sim. Vereador Alceu Niecar. Sim. Vereador Alexandre Filomeno Fontes. Sim. Vereadora Ângela Albino. Sim. Vereador Deglaber Goulart. Sim. Vereador Guilherme da Silva Grilo. Sim. Vereador Azael Batista. Sim. Vereador Jaime Tonello. Vereador Jair Antônio Mioto. Vereador João Bittencourt. Sim. Vereador João Aurélio Valente Júnior. Vereador João Batista Nunes. Vereador João Itamar da Silveira. Sim. Vereador Juarez Silveira. Vereador Márcio José Pereira de Souza e vereador Ptolomeu Bittencourt Sim. Júnior. Senhores vereadores, fica aprovado o projeto de lei com voto favorável de todos os senhores vereadores presentes. Senhor presidente, projeto de lei 10.836, de autoria do ex-vereador Acácio Garibaldi Santiago Filho, institui o desconto de até 50% para idosos em eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, realizados em equipamentos sociais e ou culturais promovidos pelo município de Florianópolis. Senhores vereadores, coloco em discussão os pareceres. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão dos pareceres. Coloco em primeira discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão do projeto. Coloco em primeira votação o projeto. Os vereadores concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado pela unanimidade de todos os senhores vereadores presentes. Senhor presidente, projeto de lei complementar número 429/2002, vereador Ptolomeu Bittencourt Júnior, dispõe sobre os serviços de infraestrutura que utilizam o solo e o subsolo de propriedade municipal e cobrança pela utilização e pela passagem dos dutos no bem público e da outras providências. Pareceres favoráveis com emenda. Senhores vereadores, constatado um erro no processo, onde que a Comissão de Viação proferiu uma emenda e não retornou à Comissão de Justiça para sua análise, eu determino o retorno para a Comissão de Justiça. Senhor presidente, projeto de lei número 11.031, do ex-vereador DJ Machado, cria o projeto Quem Joga Bola Não Usa Droga, é bom de bola e na escola, no âmbito das Secretarias de Educação e da Secretaria de Esporte, Cultura, Turismo do município de Florianópolis. Parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça. Pela ordem, vereador Guilherme Grilo. Questão de ordem, presidente. Solicitar o sobrestamento por 6 sessões dessa matéria. Senhores vereadores, conforme requerimento verbal do vereador Guilherme Grilo, sobrestando por 6 sessões, coloca em votação o requerimento. Os vereadores concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade de todos os senhores vereadores presentes.
Senhores vereadores, esgotado a ordem do dia em explicações pessoais, eu convido o vereador Márcio de Souza para fazer o uso da palavra. Senhor presidente, conforme discussão que abrimos há um bom tempo, há quase 4 anos nessa tribuna, eu volto este ano pela vez primeira e creio que terei uma possibilidade de repetir até que, a semelhança do vereador Jaime Tonello, demarcando datas, dias, horas e solicitando providências daquilo que se verificou no bairro da Agronômica com relação aos equipamentos de lazer e desportivos que se encontram ainda em abandono desde o acontecimento daquele circuito de tênis organizado pela Federação Catarinense de Tênis, que demoliu com campo de futebol, quadra de futebol de salão e basquete e futebol de areia, e a população se encontra em pleno abandono, principalmente a juventude, que ali tinha seu único espaço de lazer publicamente colocado. Então eu quero ainda insistir na responsabilidade da Federação Catarinense de Tênis, que venham a esta casa solicitar apoio integral ao acontecimento de tênis, que envolveu uma magnitude de investimentos para aquele acontecimento, e a sua contrapartida, a sua responsabilidade pública não se efetivou quando da recuperação do campo de futebol, da cancha de futebol de areia e também da quadra de futebol de salão e basquete ali existente. Os espaços foram transformados em estacionamento e Sextão do Povo, degradando ambientalmente, degradando a condição de lazer, o uso coletivo para aquela comunidade. Houve ampliação indevida da Federação Catarinense de Tênis de um espaço que era o espaço utilizado pelo antigo campo da Terceira, do abrigo de menores. Então nós estamos aí há 4 anos, praticamente, aguardando a responsabilidade. Acredito, como no início da nova administração, que o governo Dário deverá atentar para essa providência, que é a providência que enxovalha, empobrece, desprestigia, desrespeita, desconsidera, inviabiliza uma ação social de envergadura que é para os jovens, repito, e para as crianças. Então vamos também insistir. Na data de 22 de março, foi deste ano a primeira vez que efetivamos o apelo para as autoridades estaduais e municipais, para que efetivem providências na recuperação daquela área degradada socialmente. Esse é o nosso apelo e vamos repetir até que efetivamente aquilo se restabeleça. E por último, senhor presidente, é interessante notar que aquela área, principalmente o campo de futebol, que era de acesso público, hoje se encontra numa situação bastante delicada, duvidosamente colocada na sua gestão, incerta com relação ao uso, e de certa maneira, paulatinamente, vai sofrendo um processo de privatização pelo abandono e adoção, ao mesmo tempo, de uma outra ordem de gestão que nós sabemos exatamente de onde vem. Então, eu ficaria nessa condição, inicialmente, para repetir daqui a pouco essa nossa providência. De outra parte, senhor presidente, eu quero aí pedir hoje, como o vereador Juarez Silveira não se encontra aqui na Câmara, presente, em função de outras ocupações que o mesmo tem como responsabilidade, de solicitar novamente ao IPUF quando é que ele vai responder também àquela providência de 10 anos da instalação daquela lombadinha no Morro do 25 e na Rua Visconde Tauné. Há 10 anos o Instituto de Planejamento Urbano não tem sensibilidade para o apelo da comunidade, que insiste todo o tempo da necessidade da instalação desse minúsculo equipamento para salvar a vida das crianças e dos adolescentes que têm o leito da rua como único espaço de lazer para jogar a peladinha, para jogar o taco, para fazer as brincadeiras de vôlei, essas coisas todas. Então nós queremos saber exatamente se será necessário ser vereador por mais 10 anos para ficar repetindo aqui a providência dessa instalação. Se não, nós vamos comprar um saco de cimento, areia e vamos fazer por nossa autoridade e ordem, estabelecer uma lombadinha ali, vamos pintar com as cores universais do trânsito, e dessa maneira teremos até o asseguramento, até a instalação de uma ação judicial por
Vereador, um minuto para a conclusão. Até que a gente seja responsabilidade para retirar e a colocação de uma lombada oficial por parte da Prefeitura. Mas eu quero crer que também nesse tempo nós teremos o atendimento dessas nossas responsabilidades. Por último, eu quero desejar a todos aí uma feliz Páscoa, né, uma sagrada Páscoa aos cristãos e não cristãos, né, que a gente tenha essa oportunidade da Semana Santa de aprofundar a nossa fé, a nossa espiritualidade e o desejo de que a vida prospere a partir dessa luta travada pelos cristãos há um bom tempo e que se encerrou, evidentemente, na representação máxima com a morte de Cristo e que a todos nós tem propiciado a iluminação devida para ajustar a nossa presença aqui na face da terra, que seja sempre a presença disposta a ser solidária, a ter a elevação das nossas vidas, principalmente na necessidade de termos a guarda sagrada de Cristo para que o nosso desempenho enquanto vereadores se dê nessa direção do bem comum e aprofundar o melhoramento da vida da coletividade. Senhores vereadores, em explicações pessoais, finalizando, eu convido o vereador João Batista Nunes. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, obviamente também que não poderia participar desse processo, tanto da Semana Santa como também do aniversário de Florianópolis, e quando era aluno da Escola Técnica Federal de Santa Catarina, alguns bons anos atrás, eu era coralista, vereador Ptolomeu, e uma das músicas até hoje me marca, não sei o autor, mas retrata muito o meu sentimento por Florianópolis. Eu gostaria de compartilhar esse momento, não só com os vereadores, com a vereadora, com os técnicos da casa, mas com o cidadão florianopolitano também que nos assiste. Florianópolis, cidade tão linda, tu és minha vida, tu és meu viver. És da cidade a mais preferida pela natureza e teu esplendor. Dos teus lábios descendo as areias e as lindas sereias com lábios de mel. És da cidade a mais brasileira entre a natureza e o céu. Parabéns, Florianópolis. Senhores vereadores, não havendo mais ser tratado, nem queira fazer uso da palavra, antes de encerrar a presente sessão, convoco uma outra solene para quarta-feira, às 20 horas, no seu horário regimental, convidando toda a população de Florianópolis para a sessão de aniversário da nossa cidade. Está encerrada a presente sessão.